bienvenidos a Caminos Alquímicos. El día de hoy vamos a estar platicando con Kiri Miyazaki desde Brasil. Entonces, ella nos va a estar contando sobre su camino en el mundo de los tintes naturales. Entonces, vamos a invitarla por acá para que se una a nosotros. A ver... listo. Conseguimos! Hola, Kiri. Muchas gracias por estar aquí. Obrigada! No sé por qué no nos podíamos unir, pero ya lo logramos. Conseguimos! Tudo certo! Sí. Está bien que te presente un poquito y que introduzca las entrevistas y después comenzamos con las preguntas. Ok. Ok, bueno, entonces, como les decía, el día de hoy tenemos a Kiri Miyazaki desde Brasil. Vamos a hacer una dinámica un poco distinta en donde yo voy a hacer las preguntas en español, ella nos va a contestar en portugués y vamos a ver cómo nos vamos entendiendo entre que yo pueda medio traducir, aunque no hablo portugués, pero a ver cómo nos sale esta dinámica y que Kiri nos cuente su camino en el mundo de los tintes naturales. Entonces, Sim. no sé si nos puedas contar un poquito de tu caminar, Kiri, de dónde eres, dónde vives. Bom, meu nome é Kiri Miyazaki, eu estou no Brasil, na cidade de Mairiporã, São Paulo. Estou bem próximo de São Paulo, capital, e meu, meu caminho com o índigo começou há quase 8 anos, quando eu, por meio de uma grande dor, comecei a procurar coisas que alimentassem minha alma. E então, eu ainda na faculdade, ainda fazia faculdade, eu sou formada em design de moda, e ainda na faculdade eu fazia experiências com plantas, mas de uma forma muito intuitiva e sem conhecimento de mordentes, sem nenhuma receita, nenhum caminho já feito. E aí, então, nesse momento, eu, por uma orientação como um sussurro, como uma intuição de uma professora da faculdade, me disse para eu tentar açafrão. E eu fiz, e fiquei muito apaixonada por essa planta, pelo resultado, e comecei a, então, buscar pessoas que pudessem me ensinar a fazer tingimento natural de uma forma que durasse, que a cor não fosse embora, que a cor não saísse. E nessa época eu tive aulas com uma designer de moda brasileira, que tem uma marca, que chama-se Flávia Aranha. E ela me ensinou... Como se chama? Flávia Aranha. Ah, Flávia Aranha, ok. E ela me ensinou todas as plantas, e uma dessas plantas era o índigo. Okay. Foi assim que eu comecei a fazer tingimento natural. Ok, voy a intentar traducirlo, extrañamente creo que sí logré captar todo para que sea más fácil para las personas en español. Entonces, si digo algo que no está bien, me dices. Ok, caso você esqueça de algo, ou olvidar algo, caso eu esqueça, eu te ajudo. Ah, ok, gracias. Ok, entonces le pregunté que nos contara un poco de su caminar, de dónde es donde vive. Ella dice que nació en Sao Paulo,
y que ahora vive cerca de Sao Paulo. Y su camino del índigo comenzó hace casi 8 años atrás, si entendí bien. Y ella estaba buscando cosas que alimentaran su alma. Y bueno, ella estaba en la Facultad de Diseño de Modas y experimentaba con plantas, pero más como de forma intuitiva, sin conocimiento de mordientes, ni de recetas, ni de nada. Y en ese momento ella, bueno, tenía una profesora y también fue más como un susurro, como una intuición que tuvo con esta profesora en donde ella empezó a trabajar con el azafrán. Ok. Y el azafrán, ella le apasionó mucho esta planta y el resultado que obtuvo, entonces empezó a buscar personas que pudieran acercarle a los tintes naturales, pero de una forma que durara, que fuera sólido. Entonces, en esa época, ella conoció a una diseñadora de modas brasileña que se llama Flavia Araña Ok. y ella le mencionó todas las plantas y bueno, todo este camino y una de estas plantas era el índigo y pues así fue como comenzó su camino. Okay. Isso, exatamente. Ok. Ok. E nesse momento, a Flávia Aranha me ensinou a trabalhar com pigmento, polvo de índigo. Porém, a fazer uma tina e a tingir. E quando ela me ensinou o índigo, eu fiquei completamente apaixonada num sentido como uma grande paixão, que eu não conseguia pensar em outra coisa. E comecei a estudar sozinha somente o índigo, mas muito, muito, a pesquisar na internet, a ler livros, a procurar artigos científicos. E nesse momento eu encontrei na minha pesquisa uma cidade no Japão que se chama Tokushima. E resolvi então fazer as pazes com a minha história. Eu já havia morado no Japão por 3 anos, porque eu sou metade japonesa, metade brasileira. E em 2016 eu resolvi voltar ao Japão para aprender índigo em Tokushima. Mas... Perdão? 2016. 2016, ok. Ajá. Mas eu resolvi voltar para o Japão para aprender índigo como uma desculpa, um motivo que eu inventei para fazer as pazes com a minha história. Porque quando eu morei no Japão, de 2006 a 2009, eu não tive uma boa relação com essa parte da minha vida. Eu não queria estar lá. Eu queria ficar no Brasil, eu era muito jovem, eu tinha 17 anos em 2016, 2006, aliás. E então, quando eu tive a oportunidade de voltar para o Japão para aprender índigo em Tokushima, eu vi esse momento como uma oportunidade para trazer novas memórias para uma parte da minha vida que eu não era feliz. Eu não fui ao Japão pensando, vou ao Japão aprender índigo porque eu vou fazer disso minha profissão, vou ganhar dinheiro, nada disso. Era algo íntimo meu para curar uma ferida, para curar a minha própria vida. Ah, qué lindo. Déjame traduzco esto rápido. Ok. 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 Bueno, entonces ella dice que así empezó a trabajar con el índigo, ahí nos quedamos. Ella comenzó a trabajar con este pigmento y bueno, cuando empezó a descubrirlo se dio cuenta que se apasionó por él, como nos pasa a muchos. Fue una gran pasión que no lograba pensar en otra cosa más que en el índigo. Entonces ella empezó a investigar más, empezó a estudiar en internet, en libros, en archivos científicos. Y en ese momento ella descubrió también este lugar en Japón que se llama Tokushima, que es donde hacen la extracción del índigo y que lo trabajan mucho. Entonces
ella era como una oportunidad para ella también para hacer paces con su historia, porque ella ya había vivido en Japón por 3 años. Ella es mitad japonesa y mitad brasileña. Entonces, en 2016, ella fue a Japón a estudiar índigo. Y bueno, como les digo, era una oportunidad para hacer paces con su historia, porque ella ya había vivido en Japón del 2006 al 2009, pero como que fue una cosa que no le había gustado mucho, como que cuando estuvo allá más bien lo que quería era regresar a Brasil. Entonces cuando volvió a tener la oportunidad de ir en 2016 y aprender índigo en Tokushima, fue una oportunidad como para trascender memorias y esas como partes de su vida que no eran felices. Entonces ella fue para allá no para ganar dinero, ella no pensó en ir para, no sé, hacer una profesión o ganar dinero, sino era algo íntimo de ella para curar una herida. Entonces es algo muy lindo. Exatamente. Que no puedo Ah, creer que estoy entendiendo lo que dices, pensé que no te iba a entender. não, português e espanhol muito Sí. próximo. Algumas palavras são diferentes ou têm o mesmo som, mas tem algum significado diferente, mas nada que nós não, caso não entenda, vamos usar um pouco inglês ou vamos perguntar. Não, não, é muito tranquilo. Eu tive 3 alunas que vieram aqui no meu sítio, uma do Uruguai e 2 do Peru. E no começo, uma delas ficou muito com medo de não entender. Eu não, fica tranquila, vamos falar muito lento, vai entender tudo. No último dia, que elas ficaram quase 15 dias aqui, Wow. no último dia, nós estávamos falando portunhol, português com espanhol, e estava entendendo tudo. Foi muito, muito bom. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Sí, justo le digo que sí logro entenderla porque yo no hablo portugués y dice que sí, que es como muy parecido el español y el portugués. Entonces, y bueno, entonces ya nos dijiste un poco que tú estudiaste diseño de modas, ¿verdad? Sim, Pero desde chica te interesaban, no sé, los textiles, los colores o no fue hasta después que surgió esto. eu sempre tive muita curiosidade por entender por que, que as pessoas fazem coisas, por que, que as pessoas se comportam de alguma maneira. Então, isso, isso sempre foi algo que me chamou muito a atenção e, ao mesmo tempo, eu tinha uma grande paixão, uma grande curiosidade de entender as fibras. Então, minha mãe, ela sempre guardou muitas roupas velhas, como toda mãe guarda coisas, pensando, um dia vou ficar magra e vou voltar a usar essa roupa. Ah, um dia vou conseguir ter esse corpo novamente e vou usar. Então, minha mãe guardava muitas roupas. E a minha brincadeira de criança era pegar essas roupas antigas e velhas, porque ela não ia usar mais, e colocar em mim, e cortar, e costurar, e tingir também. Nessa época, essa minha brincadeira era muito como uma criança mesmo, né? Não sabia tingir direito, não sabia costurar direito, mas essa era uma grande brincadeira que eu fazia. E uma outra brincadeira que hoje eu percebo que eu juntei todas essas minhas coisas de criança. Uma outra brincadeira que eu gostava muito, só que eu só podia brincar na casa da minha avó, que era fazer fogueira, fazer fogo. Pegar tijolo e colocar
jornal, madeira, fazer fogo e colocar uma panela e brincar de bruxa. E, e essa era uma brincadeira que eu só podia fazer na casa da minha avó, porque ela tinha uma casa grande, com espaço, e eu não normalmente morava em apartamento, então eu não conseguia brincar disso no apartamento. Então, depois que eu cresci, eu percebi que eu acabei juntando algumas brincadeiras de criança para viver. Então, os têxteis, as fibras, a história principalmente do azul e das cores, são formas de contar como as pessoas, a sociedade se organizam e como elas se expressam, como elas se comunicam, como elas veem a vida. As cores e os têxteis são uma forma de ler a sociedade. Então, o comportamento humano também. Então, eu consegui juntar, eu acho que essas brincadeiras e hoje eu tenho o privilégio de viver dessas coisas. Qué lindo. Ok, déjame. Ok, entonces le pregunté que, bueno, ella estudió diseño de modas y le pregunté que si desde niña le interesaban los textiles y los colores o cómo fue eso. Y entonces dice que ella sentía mucha curiosidad por entender por qué las personas hacen las cosas, por qué se comportan de cierta manera. Eso fue algo que siempre le llamaba mucho la atención. Al mismo tiempo sentía una grande pasión y curiosidad por entender las fibras. Su mamá también, como toda mamá, guardaba cosas, guardaba ropa, pensando como de un día voy a bajar de peso y me lo voy a volver a poner. Entonces tenía como muchas ropas y cosas lindas guardadas así. Entonces ella, pues cuando era niña jugaba como con ellas y las arreglaba, las cosía. Y bueno, de niña no sabía coser, pero como que experimentaba y hacía eso. Y también como juegos de, no sé, hacer fuego, ponía madera como bruja, como jugar a las brujas. Y ella hacía eso en casa de su abuela, que era una casa muy grande, que era donde podía jugar esto, ¿no? Entonces, como que ella habla un poco de los juegos de niños y cómo se pueden aplicar para vivir, como estas historias de azul, las formas de contar cómo se organiza la sociedad y cómo se expresa, cómo ve la vida, el comportamiento humano y como estos juegos y cómo vivir de esta forma. Entonces, déjame, no sé si hubo alguna, nos cuentas que fuiste a Japón. No sé si hay personas allá que marcaron tu camino o otras personas que hayan marcado tu camino en el mundo de los colores en Brasil. No sé si quieras contarnos un poco de esto. A primeira pessoa que me marcou foi a minha professora, que me falou sobre açafrão, que ela se chama Michiko Koidara. Ela é professora de universidade de moda, uma pessoa que é uma bruxa dos têxteis, porque ela olha, só de olhar a sua roupa, ela sabe a fibra, é uma bruxa. E ela que me disse que para eu tentar açafrão, então sem ela nada disso teria acontecido. Depois tem a Hisako Kawakami, que é uma japonesa que vive no Brasil há muitos anos e uma grande amiga que trabalha com tingimento natural. Foi uma das primeiras pessoas no Brasil a falar de tingimento com plantas. Depois, Flávia Aranha, que me ensinou tudo o que eu sei e me apresentou o índigo. ¿Quién, perdón? ¿Cómo se llama? Flávia Aranha. Es otra vez, Flavia. Ajá. E no Japão, os meus professores foram os meninos da fazenda Buaisou. Sim. Então, eles foram pessoas fundamentais para que eu acreditasse no meu sonho, porque quando eu fui aprender com eles,
Eu saí da fazenda como numa experiência espiritual. Eu tinha certeza que eu tinha que fazer isso da minha vida. Foi algo como um sonho acordada. E, e quando eu saí de lá e voltei para o Brasil, eu tinha certeza que era isso que eu tinha que fazer da minha vida. Então, essas são as pessoas que foram importantes nesse meu caminhar das plantas. Okay. Tú hablas japonés, me imagino. Um pouco. Assim como falo espanhol, inglês, tudo um pouco. Perfecto, ok. Entonces, bueno, le pregunté qué lugares o personas como que le habían llegado a donde estaba ahora. Ya nos había contado un poquito, pero quería como que nos hablara un poco de Japón y Brasil. Dice que la primera fue su profesora, que ya nos había dicho que de la facultad, como que le introdujo al azafrán. Ella es como una bruja que sabe como de fibras y de todo un poco. ¿Cómo se llama? Perdón. Michiko Koidara. Michiko Koidara. Michiko Koidara. Ok, vamos a anotarlo. Y luego, bueno, después en Kawasako. Hisako Kawakami. Hisako Kami. Kawakami. Ok, Hisaki Kawakami, japonesa que lleva mucho tiempo viviendo en Brasil, que es una gran amiga y de las primeras personas en Brasil que empezó a hablar de tintes, ¿no? Entonces también con ella aprendió mucho. Después también la diseñadora que nos había mencionado antes, que se llama Flavia Araña, que fue la que la introdujo al índigo. Y bueno, mientras estuvo en Japón, que nos contó que estuvo 3 años en Japón, fue en Boaizu, que es que es que ellos están en Tokushima. Y bueno, para ella fue fundamental esta experiencia allá, fue como una experiencia espiritual, como un sueño acordado. Ella tenía certeza de que cuando regresara a Brasil se tenía que dedicar a esto. Y bueno, estas personas fueron muy importantes en su camino de las plantas. Y después le pregunté que si hablaba japonés y dice que habla un poquito de japonés, habla como español, inglés, japonés, como que de todo un poquito. Entendo, mas não falo nada, só falo português. Dice que entiende todo, pero que no habla ninguno, solo habla portugués. Ok. ¿Y nos puedes contar un poquito ahora así como sobre tus proyectos, el trabajo que haces en Brasil con los tintes? Então, quando eu voltei do Japão em 2017, eu voltei com essa certeza que eu tinha que fazer isso da vida. É como se eu estivesse buscando o sim, porque o não eu já tinha. Então eu já não fazia isso. Então eu estava buscando o sim, o caminho do sim. Entende? No, a ver, otra vez. Sabe quando você não está vivendo algo e você sonha? Então, eu estava em busca desse sonho que na minha cabeça ele já existia. Mas na matéria, no corpo, na vida, ele ainda não existia. Então, eu estava buscando fazer acontecer aquilo que dentro de mim já acontecia. Wow. ¿Pero sabías qué era o todavía no sabías qué era? Solo sabías que había algo. Eu sabia que eu tinha que plantar índigo. Eu sabia que eu precisava fazer isso da vida. E é muito importante esse momento, porque eu estava muito doente, eu estava passando por um processo de depressão e o único momento que eu me sentia viva era nesse momento do azul, do índigo. Era o único momento que eu sentia que eu estava
viva, bem, feliz. E então eu pensava que se o azul, o índigo me fazia tão bem, ele podia fazer bem para outras pessoas. Então, em 2017, eu decido que eu devo fazer isso da vida e começo a plantar índigo japonês em vasos, em potes pequenos e ensinar as pessoas sobre isso. Também percebi que nesse momento que alguns vasos não seriam suficientes, então eu decido que eu preciso morar numa área rural, num lugar no campo, e em 2018 eu venho para cá, para Mairiporã, onde eu vivo hoje, onde eu planto índigo e algumas outras plantas tintórias. E, e, e é isso. Então, hoje, meus projetos atuais, meu sentir hoje é que as plantas tintórias, mais do que cor, elas são como um caminho espiritual, uma forma de viver e uma forma de algo que nós poderíamos chamar de até animismo, como entender que não, o centro da vida na Terra não é só os humanos. Então, que tudo está vivo, tudo. A água, as plantas, a terra, a montanha. E que quando nós, humanos, né, tiramos a nossa racionalidade do centro da vida e ativa esse existir sentindo e ouvindo as outras coisas que também estão vivas e falando, eu sinto que a vida fica mais coerente, mais leve, mais harmônica. Então, esse ano, o meu projeto com as plantas está mais do que na cor, está em conectar esses mundos que por muito tempo e por alguns milênios o homem branco quase matou. Eu digo o homem branco, o homem branco, o homem branco, não eu ou você, mas essa forma dessa forma que nós organizamos, né? Então, esse ano meu projeto é conseguir costurar todos esses meus sentires que são talvez até incômodos, algo que me incomoda, para conseguir compartilhar isso com todos, com as minhas alunas, com todos. Ok, espero haber entendido bien. Hoy les voy a traducir. Entonces le puse que sí nos puede contar un poquito sobre el trabajo que hace ella, sus proyectos. Entonces, como nos contaba, ella regresó en 2017 de Japón y ella tenía la certeza de que se tenía que dedicar a esto. Era como si ella hubiera estado buscando algo, como si tuviera como un sueño, que estaba en busca de este sueño, que todavía no lo estaba viviendo, pero que existía como en su cabeza. O sea, existía como en su cabeza, en sus sueños, pero no existía como en la materia.
no tenía vida todavía. Entonces estaba buscando como hacer acontecer algo que ya existía dentro de ella, entonces ella sabía que tenía que plantar índigo, que sembrar índigo, que tenía que dedicarse a esto. Entonces, esto fue muy importante porque ella estaba pasando por un mal momento, estaba en depresión y solo se sentía viva cuando trabajaba con el índigo. Cuando trabajaba con el índigo ella se sentía viva, se sentía feliz y ella pensaba para ella misma, ¿no? Si el índigo, o sea, que si el índigo le estaba haciendo tan bien, ella también le podría hacer bien a otras personas. Entonces, ella decide cómo hacer esto en su vida. Ella empezó a plantar, a sembrar índigo en japonés, la especie del índigo japonés en vasos pequeños y empezó a enseñar esto a otras personas. Después de pronto se dio cuenta que estos vasos ya no eran suficientes, que necesitaba más, entonces ella decide irse al campo, que dice que vive como en las como cerca de Sao Paulo, en las afueras de Sao Paulo, y ahí es donde ella empieza a sembrar pues ya más grande índigo y otras plantas tintorias. Y bueno, para ella las plantas tintorias son como un camino espiritual, como una forma de vivir. Es como algo que podríamos llamar como el animismo, que es como que el centro de la vida en la Tierra no somos los humanos, sino que todo está vivo, ¿no? El agua, las plantas, la tierra, las montañas. Y entonces cuando los humanos nos volvemos racionales y creemos que somos como el centro de todo y de la vida, entonces no vemos que todo lo demás a nuestro alrededor está vivo. Y entonces cuando te das cuenta que todo está vivo, entonces la vida se vuelve como más coherente, más armónica. Y bueno, su proyecto con las plantas está conectada pues con todos esos mundos y bueno, aquí no entendí también, pero fue algo así como de que por muchos milenios el hombre blanco como que se organiza de cierta forma, no sé si... Vou tentar explicar novamente. Hoje, as grandes cidades, a vida do ser humano, ela é organizada pelas ideias do homem branco. Então, por exemplo, o capitalismo. O capitalismo é uma forma de viver que mata todas as coisas que são diferentes, todas as formas de vida que são diferentes. Então, o capitalismo produz coisas em massa, produz coisas iguais em massa. O capitalismo é uma das formas, né? É uma das invenções do homem branco. Okay. Entende? Então, o animismo, o paganismo, coisas que são orgânicas, coisas que são, às vezes, coisas mágicas, não, o homem branco, de alguma maneira, não gosta disso, quer que isso morra. Então, o que eu quis dizer é que é isso. O que a gente faz, o tingimento natural, essa forma de viver que é orgânica e que não pode ser reproduzida em massa, numa fábrica, numa linha de produção, é algo que, de alguma maneira, é diferente, né? Não é... Não é algo que a cultura do homem branco gosta. Ya, ahora sí puedo. ¿Tudo bem? ¿Entendeu? Sí. Ok, entonces nos lo volvió a explicar porque no había entendido mucho esa última parte. Ok, ella dice que en las grandes ciudades la vida del ser humano está organizada con las ideas del hombre blanco y el capitalismo. Entonces el capitalismo es una forma de vivir que mata todas las cosas que son diferentes. El capitalismo produce en masa y es como que todo es igual, ¿no? El capitalismo es una de las formas del hombre blanco y entonces, por ejemplo, otro tipo pues, de formas de ver la vida como el animismo o el paganismo, que son cosas orgánicas, cosas mágicas, no entran dentro de este sistema. Entonces al hombre blanco no le gusta esto.
y los tintes naturales es una forma de vivir orgánica que no es producida en masa, que no es producida en una línea de producción. Es algo que de alguna manera es diferente y no entra como dentro de esta cultura del hombre blanco. Eso era como lo que nos estaba contando hace rato. Y entonces, o sea, bueno, dentro de tu proyecto, ¿cómo funciona? ¿Das talleres? ¿Recibes personas? ¿Cómo funciona? Os workshops, os talheres, as oficinas, elas são de acordo com o tempo da planta. Então, eu planto o índigo japonês agora, em outubro, e em janeiro e fevereiro começam as oficinas de planta fresca. Então, eu sempre falo que os workshops são de acordo com o tempo da planta. Então, no verão, eu consigo oferecer todas as oportunidades de tingimento com índigo. Então, Mamarazome, Tatakizomi, que são com a planta fresca, tingimento com a planta fresca e impressão botânica com a planta fresca. Eu consigo ensinar extração de pigmento e tingimento com a planta, tingimento a quente com a planta fresca e outras cores de índigo, como roxo, lilás, dourado, que a gente consegue com a planta fresca oxidar outras cores. Então, essas vivências, essas oficinas, workshops, eles começam em fevereiro, e que aqui é verão. No outono e no inverno são as oficinas de processamento de planta. Então, outono e inverno eu consigo fazer tingimento com pigmento, consigo ensinar a produzir sucumô, a montar uma tina com sucumô e fazer o tingimento com sucumô. Então, o calendário das oficinas é de acordo com o tempo da planta. Então, eu recebo pessoas aqui no sítio para aprender todo o processo do índigo, desde plantar, colher e processar. Y tingir. Okay, espera. Ok, a ver, más o menos. Bueno, le pregunté que nos contara un poco sobre los talleres que da o las experiencias que ofrecen en donde está ella. Entonces dice que, bueno, ella ofrece talleres de acuerdo con la temporada de la planta. Entonces, por ejemplo, ahorita está sembrando el índigo japonés, ahorita en octubre. Después, en enero y febrero empieza como los procesos con la planta fresca. Entonces, como da talleres de acuerdo con la planta, entonces hay oportunidades de teñido pues sí, con las plantas frescas, ¿no? Impresión botánica, extracción de pigmento, teñido con índigo. Y luego, bueno, hubo algo que no entendí, que es dorado y hosho, no sé. São cores, vou tentar lembrar essas cores em espanhol ou em inglês. Roxo is purple. Ah, ok. Entonces, ok, morado, ok, colores como Dourado is gold. Sí, ese sí es el mismo, pero no sabía de qué hablábamos. Entonces dije, ok, morado, dorado, otros colores. O índigo japonês, nós conseguimos oxidar outras cores, como purple, gold, brown, gris, gray. Pero lo hacen con el índigo. Com índigo japonês. ¿Pero lo mezclas con otras plantas o...? No, só índigo. ¿En serio? Wow, yo no sé hacer eso. Ok, entonces con el mismo índigo japonés logra conseguir colores. Sí. Morado, gris, dorado. Gold, yo no sé. Gold. Ajá, dorado. Dourado. Wow.
Wow, qué impresionante. Somente com índigo japonês, não é mistura com Otras outras plantas. especies no, solo Não, con el japonés. Y y lo tienes que hacer con la hoja fresca, me imagino. sim, No tiene que sim, estar ya seca ni en pigmento ni nada. não, com a planta fresca. Wow, qué bien. Y bueno, y también nos dijo que bueno, en febrero empieza su verano y después en otoño e invierno procesan la planta, pigmentos, producen sucumo. Recuerden que sukumo es el índigo, o sea, cuando es la forma de extraer el índigo japonés, ¿no? Entonces, y luego, y bueno, todo depende del calendario de acuerdo al tiempo de la planta. Entonces también en algún momento enseña a sembrar índigo, a procesar el índigo bueno, a extraerlo, ¿no? Entonces, todo esto es lo que Kiri ofrece en donde vive, en sus talleres. Isso. Interesante. Y entonces, bueno, no sé con qué materiales te gusta trabajar más, o sea, por ejemplo, de telas, de fibras, ¿cuáles son las que usas más para teñir? Eu uso mais algodão. É uma tela, um tecido que é muito acessível, fácil de encontrar e barato. E então, como eu tenho alunas do Brasil inteiro, eu gosto de trabalhar com uma fibra que todo mundo consegue encontrar. Então, essa é a fibra que eu mais trabalho. Mas também trabalho com seda e algodão, seda e lana. Okay. Mm. E mais algodão. Agora, em relação ao processo que eu mais gosto, a planta que eu mais gosto, o processo que eu mantenho tinas, VAT, aqui na minha oficina, é sucumô. Eu prefiro trabalhar com sucumô e mantenho VAT tina de sucumô. Já tive por muitos anos, quando comecei a trabalhar com índigo, tinas de pigmento. Mas eu prefiro trabalhar com sucumô, apesar de demorar mais para ficar pronto, ficar lista, demora mais para processar as folhas, para fazer sucumô, demora mais tempo, mas eu prefiro manter tinas de sucumô porque são mais estáveis, eu consigo trabalhar com telas, tecidos grandes e pesados que não para de funcionar. Pigmento é muito instável. Pigmento eu não consigo fazer telas enormes, grandes. No meio do trabalho começa a parar de funcionar. Eu tenho que interromper o tingimento para que a tina volte a atingir com pigmento. Então, eu prefiro eu trabalho serviço de tingimento com sucumô. Ok, le pregunté con qué materiales trabaja, o sea, cuáles son como las telas que más les gusta trabajar y los tintes. Entonces ella dice que, bueno, que el algodón es una tela muy accesible y fácil de encontrar, es barata y que todo el mundo puede encontrar, entonces trabaja mucho con el algodón. También trabaja un poco con la seda, con la lana. Y bueno, en cuanto a los procesos, ella le gusta mucho el sukumo. Ella tiene un baño bueno, de índigo de sukumo, que es una forma de prepararlo al estilo japonés. Y bueno, ella cuando empezó a trabajar con el índigo, ella usaba el pigmento, pero ahora ella prefiere hacer estos baños de sukumo, a pesar de que tarda mucho más tiempo en prepararlo,
y tenerlo listo, procesarlo, toma mucho más tiempo, ¿no? Pero ella prefiere porque ella siente que el baño es más estable y logra hacer textiles mucho más grandes, pesados, y con el pigmento es un poco inestable y no logra hacer telas grandes y como enormes o grandes, y tiene como que interrumpir mucho, entonces ella sí le gusta mucho trabajar con el sucumo, que es la forma de preparar. Y, por ejemplo, bueno, esta pregunta me surge, ¿tú no vendes sucumo, o sí? Não, não vendo. O que eu planto aqui é as plantas que eu uso nos talheres, nas oficinas, nas aulas, são as plantas que eu planto aqui. Então, as plantas que eu tenho são para as aulas, para ensinar. Eu não vendo matéria-prima. Eu não sou uma fazenda que planto anil e vende pigmento, ou planta índigo japonês, faço sucumo e vendo sucumo. Eu digo que aqui é uma escola, então eu produzo a matéria-prima para a escola. Então eu não vendo matéria-prima. E aí, e diante disso, dessa situação, até pouco tempo, o pigmento usado aqui no Brasil precisava ser importado de fora, de outros países. Nós não tínhamos produção no Brasil. E quando eu comecei a trabalhar com índigo, era assim. Então, diante dessa situação de precisar trazer de fora pigmento, eu me conectei com um movimento social que a sigla se chama MST, Movimento MST, okay. Movimento Sem Terra, que é um movimento social, um dos maiores movimentos sociais para reivindicar casas, pessoas que não têm onde morar, por muitos problemas sociais que temos no Brasil. Esse movimento é muito antigo, acho que mais antigo do que minha vida, acho que tem mais de 35 anos, se eu não estou enganada. Eles lutam para ter terras para plantar, terras para plantar comida. E é um movimento muito sério e muito antigo. E então, diante dessa situação de que há 7, 8 anos atrás não tinha pigmento no Brasil, não havia produção de pigmento índigo no Brasil, eu entrei em contato com o MST, que é o Movimento Sem Terra, e ensinei para eles a plantar anil e produzir pigmento para que eles fizessem esse plantio nas terras que eles ocupam e que isso gerasse renda para o movimento, porque são pessoas muito pobres que não têm onde morar e lutam para ter terras para plantar comida e para viver. Então, eu ensinei essas pessoas e hoje nós temos uma pessoa dentro do Movimento Sem Terra que planta anil e vende pigmento. Então, hoje a gente tem uma produção pequena, mas tem uma pequena produção de pigmento dentro do Brasil, feita num movimento social, não por um grande empresário rico que vai vender pigmento muito caro. É um movimento muito sério e
Então, eu não vendo matéria-prima, não vendo índigo, não vendo sucumô, mas hoje nós temos um pigmento feito no Brasil. Y bueno, me queda la duda, ¿este pigmento, este índigo que están sembrando es el índigo japonés o es añil? Índigo. Anil, anil, Andigofera ¿En sulfruticosa. serio? Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Eso me emociona porque es el índigo nativo de, pues, de nuestras regiones. Entonces, Sim, ah, ¿y en qué parte lo están haciendo? no norte do Brasil, num estado que chama Pará. Para. Ah, qué bien. Ok. O, o anil, a Indigofera sulfruticosa, também é nativa do Brasil. Ela ocorre naturalmente aqui também. Sí, yo sé que es como toda, pues desde México hacia abajo, ¿no? Sim, Es indigófera. sim. Cosa. Ah, qué bien. Entonces, porque sí había escuchado que era, por ejemplo, muy complicado conseguir justamente el índigo para, no sé, en Argentina, en Chile, y bueno, supongo que en Brasil también. Entonces es bueno saber que ya lo están también sembrando localmente. Sim, sim, sim. Nós temos agora uma pequena produção que eu espero que cresça, e porque sim, era um problema, não tem pigmento na América do Sul, não há muitas pessoas que produzem pigmento para vender. Exacto. Ok, déjame traduzco que ya me perdí, ¿eh? Ok, bueno, yo le pregunté, o sea, salió de una pregunta que yo le hice de que si ella, ajá, que si ella llegaba a vender el sucumo, ¿no? Que le digo que es como una, parece tierra y es con lo que se hace el baño de índigo japonés. Ella me dice que no, que ella solamente planta y siembra lo que usa para sus talleres, o sea, la planta que siembra para usar para enseñar, ¿no? Ella no vende materia prima, ella no se dedica a eso porque ella no es como una hacienda que se dedique como a producción grande. Ella es como una escuela más bien, entonces ella produce la materia prima que necesita para, pues, para su escuela. Entonces me empezó a contar esto muy interesante que dice que hace poco tiempo, cuando ella de hecho empezó a teñir con índigo en Brasil, el pigmento que se usaba, el índigo, era importado, porque no había nadie haciendo esta extracción en Brasil. Entonces tenía que venir de otros países. Y bueno, entonces con esta situación ella conectó con un movimiento social que es muy conocido en Brasil que se llama MST. Bueno, es un movimiento social que ayuda a personas que no tienen casa por problemas sociales, personas que, pues sí, de bajos recursos. Entonces es un movimiento muy serio y muy antiguo y bueno, ellos, bueno, creo que tenían como un proyecto para sembrar comida y entonces, como no había esta producción de índigo en Brasil, entonces Kiri como que llevó este proyecto con ellos y les enseñó a sembrar añil y a hacer la extracción. Entonces, ellos producen este pigmento, estas personas de bajos recursos, y bueno, ajá, ahora hoy en día ya existe alguien o sea, que puede vender en pequeña cantidad, pero ya pueden tener índigo que es pues de Brasil, ¿no? Ya no lo tienen que importar con este movimiento social que aparte está ayudando personas. Entonces yo le pregunté porque se me hizo muy interesante qué tipo de, pues de índigo o de añil estaban sembrando y me dijo que es justamente Indigofera subfruticosa, que bueno, no sé si sepan, pero la Indigofera subfruticosa es pues el añil que es nativo de nosotros, ¿no? De México hacia abajo. Y entonces, bueno, le pregunté que dónde lo están sembrando en el norte de Brasil, en una región que se llama Pará. Entonces, bueno, eso me dio mucho gusto. Muito bom, fico feliz. Y bueno, déjame ver qué otra cosa. Bueno, no sé cuáles han sido como las dificultades más grandes a las que te has enfrentado como en este proyecto o en estos proyectos en los que has estado trabajando. Desculpa, Rossi, eu não ouvi. Por favor, Sí, pode dizer de novo? sí. Que si nos puedes contar un poquito sobre las dificultades más grandes a las que te has enfrentado trabajando con las plantas, con los colores y estos proyectos. A primeira dificuldade que
eu tive foi germinar as primeiras sementes de índigo japonês. Porque quando eu trouxe do Japão para o Brasil, eu não sabia que essa espécie nunca tinha vindo para cá. Ela era uma nova espécie que não tinha vindo para o Brasil, para a América do Sul. Ela ainda não tinha estado aqui. E eu não sabia. E então, quando eu trouxe as primeiras sementes e comecei a estudar para germinar, para que crescessem, eu tive muita dificuldade. Eu levei 6 meses para conseguir germinar as primeiras sementes. Wow. Não nasciam. Não nasciam. Então, essa foi minha primeira grande dificuldade. Eu tentava tudo. Tentava mudar a terra, a luz, a umidade, tudo. Tudo que podia variar. Água. Tentava germinar no escuro, no sol. Não nasciam. Um dia nasceram. Um dia eu consegui, depois de 6 meses. Essa foi minha primeira grande dificuldade. Depois, a maior dificuldade que eu tive foi conseguir montar um banho sozinha de sucumô. Então, eu plantava, colhia, processava o sucumô e tentava montar o banho e não conseguia. Eu tive bastante dificuldade de conseguir montar um banho de sucumô como é feito em Tokushima, com os mesmos ingredientes. Então essas foram as maiores dificuldades que eu senti no processo do azul. Ok, también los traduzco. Pregunté que cuáles fueron como las dificultades más grandes a las que se enfrentó en estos proyectos. Dice que lo primero fue germinar las primeras semillas de índigo japonés, porque cuando las trajo de Japón a Brasil, ella no sabía que esta especie nunca había estado en Brasil, era una nueva especie, nunca había estado en América del Sur. Entonces, cuando ella las introduce, las primeras semanas, ella empezó a intentar germinarlas y no lo lograba. Entonces empezó a estudiarlas y bueno, tardó 6 meses para lograr germinar las primeras semillas porque no nacían, ella intentaba de todo y no hasta que lo logró. Y después también tuvo otra dificultad en conseguir montar un baño de sukumo, que les digo que es el baño japonés. Entonces ella intentaba plantar, procesar el sukumo y no lo conseguía. Entonces intentaba hacerlo como lo hacían en Tokushima, en Japón, donde aprendió, pero tuvo mucha dificultad hasta que también lo... Ficava o banho estragava, ficava podre, não tingia, só ficava com um cheiro horrível e não tingia. E eu perdia o banho e tinha que começar tudo de novo. No. Si se le podría el baño, o sea, no lo lograba y perdía el baño y tenía que comenzar otra vez todo. Entonces, y me imagino que fue un gran reto. Muito! E a primeiro azul, claro que eu consegui, num banho de sucumô, eu chorei. Chorei. La primera vez que consiguió el baño de Sukumo, puso a llorar. Bueno, ¿crees que el lugar en donde vives actualmente influye también en tu creación? O sea, cuéntanos un poco cómo te ha inspirado tu entorno, las culturas con las que tienes contacto. Eu gosto muito de algo que eu chamo o som do silêncio.
Então, para mim, a natureza, o, o barulho da chuva, do vento, dos pássaros, dos animais, das folhas se mexendo, o som da natureza, para mim, é o som do silêncio. Então, tudo isso me inspira, que é o que eu vivo aqui onde eu estou. Então, tudo isso é alimento para eu criar. Para que eu consiga criar, eu preciso desse vazio, vamos dizer assim, que não é o barulho das pessoas, não é o barulho da cidade. A cultura brasileira é uma cultura muito barulhenta. Nós falamos muito alto, nós colocamos músicas muito altas, fazemos muito barulho. Então, as cidades no Brasil são muito barulhentas. E isso não é algo que me agrada. Então, quando eu vim para cá, para esse lugar, que é um pouco mais tranquilo, foi em busca desse som do silêncio que eu disse, da natureza. Então, isso me alimenta, no sentido de eu conseguir criar, eu conseguir me conectar com essas outras vidas que eu disse do animismo, para que eu consiga escutar a água, os animais, o chão, o solo, a terra. Eu preciso que os homens não façam barulho. Então, isso me inspira a criar. E muito disso, desse pensamento, vem dos povos originários, não só do Brasil, mas do mundo. Então, é isso que me inspira. Qué lindo. Sí, ok, déjame. Ok, entonces le pregunté que si el lugar donde vive influye también en su creación, que nos cuente un poco cómo le inspira su entorno y la mezcla de culturas con las que tiene contacto, ¿no? Entonces ella dice que a ella le gusta mucho algo que ella llama el sonido del silencio, que para ella es la naturaleza, los pájaros, el viento, los animales, las hojas, toda esa naturaleza y todo esto es como silencio. Entonces, esto la inspira y ella vive ahí donde está, justo alrededor de esta naturaleza, y esto es alimento para que ella pueda crear y sin escuchar el barullo, el ruido de la ciudad y de las personas, ¿no? Porque en la cultura brasileña hay mucho barullo, mucho ruido, hay mucha música, en la ciudad hay mucho ruido y esto no le gusta mucho. Entonces cuando se fue al campo, ahí es mucho más tranquilo y fue justo en busca de este sonido del silencio de la naturaleza, que es algo que a ella la alimenta y la ayuda a crear. Entonces, ella conecta con estas otras formas de vida, de que lo que nos hablaba del animismo, y ella disfruta del agua, de los animales, y pues sí, ella precisa no tener ruido, esto como que le inspira a crear, y bueno, esto es mucho también de todo este pensamiento que viene pues de la sabiduría de los pueblos originarios de todo el mundo. Entonces, bueno, te voy a hacer otra pregunta que es un poco distinta, pero es una pregunta que siempre hago porque estas entrevistas se llaman Caminos Alquímicos. Entonces yo te quería preguntar si la alquimia significa algo para ti, que nos cuentes un poco sobre esto. A alquimia é a transmutação de metais que são mais pobres, menores, em ouro. Então, transformar ferro em ouro, algo menor em ouro. E
acho que... E também a busca pelo elixir da vida eterna. Então, a pedra filosofal. E, e eu fico pensando que a vida é sempre transmutar, sempre transformar algo ruim, difícil, em algo bom, em algo feliz, em algo melhor. Então, a minha história com o azul foi algo como transmutar uma grande dor, uma grande tristeza, que era a depressão que eu estava, em algo melhor que eu conseguisse viver mais feliz. Então, eu sinto que foi um processo alquímico. Consegui transformar algo que era muito triste em algo que hoje é feliz e é vivo. Qué lindo. Sí. Ok, entonces déjame traduzco. Le pregunté qué significaba la alquimia para ella, que si tenía algún significado, y dice que, bueno, la alquimia es como la transmutación de metales pobres en oro, por ejemplo, de fierro en oro, también es como se dice que es como el elixir de la vida eterna, la piedra filosofal, pero ella sigue pensando que la vida siempre es transmutar, y transmutar algo muy difícil en algo bueno, en algo feliz, en algo mejor. Entonces, en su historia con Boaizu, durante su tiempo en Japón, cuando aprendió sobre el índigo, para ella fue una experiencia como de transformación. Transformó un grande dolor y tristeza que era depresión en algo mejor, en algo más feliz, en una vida más feliz. Entonces, ella siente que es un proceso alquímico porque consiguió transformar algo muy triste en algo que hoy está vivo y que la hace sentir feliz. Y bueno, creo que ya me contestaste un poco esa pregunta, pero bueno, igual te la voy a volver a hacer si quieres agregar algo más. ¿Consideras que tu trabajo con textiles y colores es un caminar alquímico como una actividad que te ayuda a sanar y que te transforma? Sim, na minha própria vida foi um processo alquímico de transformação de sentires, de transformação de algo muito difícil em algo melhor e mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, acredito que todas as pessoas que trabalham com tingimento natural são processos alquímicos numa escala maior, numa escala talvez até planetária, no sentido de que nossos trabalhos é contra ao que é feito em grande massa. Quando eu falo para alguém que se ela quiser uma tela, um tecido de índigo japonês, no processo japonês, ela talvez precise esperar um ano. E falar isso nesse contexto que nós vivemos de fast food, fast fashion, fast life, tudo é muito rápido, é quase uma utopia. Então, o tingimento natural, enquanto grupo, enquanto comunidade que faz tingimento natural, é um processo alquímico, no sentido de lembrar as pessoas que há outra forma de viver que é mais respeitosa com a vida como um todo, na terra, no solo, tudo. Wow, sí. Estoy de acuerdo. Ok,
Entonces, le pregunté, ya nos había contado un poquito, pero quería como que nos contara un poquito más si considera su trabajo con textiles y colores como un caminar alquímico, si siente que es como una actividad que la ayuda a sanar y que de cierta forma la transforma. Entonces ella dice que sí, que en su propia vida fue un proceso alquímico, algo que transformó sentires y emociones, algo muy difícil en algo mejor. Al mismo tiempo, cree que todas las personas que trabajan con tintes naturales, como, como esa comunidad, es como un proceso alquímico a una escala mayor, como se puede decir como a una escala planetaria, porque al final afectas un poco como a las masas, porque cuando, por ejemplo, a alguien le dicen, no sé, le hacen un encargo de un vestido teñido con índigo japonés, esta persona tiene que esperar un año para recibir su vestido. Y entonces, a la hora de que tú hablas de eso con las demás personas, de este contexto, las personas que están acostumbradas a vivir en un fast fashion, en una, no sé, en una vida rápida, en una moda rápida, entonces tú les hablas de esto y es como una utopía en cuanto, ajá, como en cuanto al grupo, en cuanto a la comunidad, en cuanto a todas estas personas que se dedican a los tintes naturales y que en cierta forma es como un proceso alquímico, porque estás mostrando a las personas, a los demás, que hay otra forma de vivir que es más respetuosa con la vida, con el todo, con la tierra, con el planeta, y entonces se vuelve, ajá, se vuelve como un proceso alquímico. Y bueno, ya nada más te hago dos preguntas más y ya te dejo, perdón por quitar tiempo. Estou adorando, estou muito feliz. Eu estou feliz que nós estamos conseguindo, que eu estou entendendo você, que meu ouvido para espanhol está funcionando e ao mesmo tempo que o português é fácil para quem fala espanhol também. Então está tudo ótimo. Ah, perfecto. A mí también me está gustando muchísimo conocerte. Creo que los que trabajamos en los tintes naturales somos un poco como almas gemelas a veces, como que pensamos de forma similar y creo que está muy lindo eso. Entonces, ¿en qué proyectos estás trabajando ahora o si tienes algún plan a futuro que nos quieras compartir o tal vez no? Pero Este ano, na verdade, há 2 anos que eu venho pensando muito para que direção eu quero levar o meu trabalho. Porque fico pensando. Quando eu comecei a fazer tingimento natural, eu imaginei que eu ia ser uma fazenda, que eu ia ter uma fazenda e plantar e vender matéria-prima. Depois eu entendi que o meu trabalho não era nesse lugar, que não era uma fazenda, que realmente era uma escola. E aí eu entendi isso em 2018, final de 2018. Eu entendi que o tamanho da minha plantação, da minha fazenda, era o tamanho do meu braço. Então, o quanto esse corpo conseguiria plantar. E hoje eu sei o quanto eu consigo. Eu não consigo plantar mais do que eu planto. E o ano passado eu novamente comecei a pensar para que lugar que eu gostaria de levar o meu trabalho. Então, eu sinto que realmente o trabalho que eu devo fazer é nesse lugar de cura mesmo, no sentido de que lembrar as pessoas que é possível viver muito, muito, muito pequeno, em várias instâncias, não só do plantar o quanto o nosso corpo consegue, mas realmente no sentido de uma vida muito lenta, de que é possível viver numa casa pequena, com poucas coisas,
com poucas roupas, uma vida pequena. E eu acho que o meu trabalho nesses últimos 2 anos é nesse sentido de relembrar essa possibilidade, relembrar as pessoas dessa possibilidade e, ao mesmo tempo, é um trabalho de cura numa sociedade que fast fashion, né, alimentando vivendo uma vida de consumidor, né? As grandes cidades, elas não são pessoas, né? Elas são consumidores. São pessoas para comprar, para vender algo. Então, eu sinto que esses 2 últimos anos, eu tenho feito muito esse trabalho com as minhas alunas e eu acho que é nesse caminho que eu devo seguir. Não tenho grandes planos. Neste ano agora, eu fiz alguns planos e está sendo um grande desafio para mim também, trabalhar isso dentro de mim, de entender que a vida faz planos para gente. Otra vez. A vida faz planos para gente, para nós. La vida A, como, como a vida. dentro de nosotros. Ajá. Não. Por exemplo, você você planeja uma festa ao ar livre. Uma festa. E aí, naquele dia, chove. Muito, muito, muito. A sua festa não vai acontecer. Então, eu chamo a chuva, que é a própria vida se fazendo. Então, você faz um plano, por exemplo, o seu plano era fazer uma festa num aberto, mas naquele dia chove. E aí a sua festa vai ser em outro lugar, ou talvez não vai existir. Então, esse evento, a chuva naquele dia, é a própria expressão da vida como um todo. Então, este ano, eu aprendi que nós fazemos planos. Eu quero viajar para o México, por exemplo. Vou ao México visitar a minha amiga dos tintes, e aí eu perco o voo. Acontece alguma coisa e eu não consigo pegar o avião. E aí eu fico triste, fico chorando, enfim. Mas, às vezes, é a própria vida me dizendo que não é a hora de eu ir a México. E vou depois. Talvez naquele dia o avião cai. E eu não era para eu morrer naquele dia. Entende? Então, nós, humanos, temos essa coisa de fazer planos. Mas a vida faz planos pra gente. Entendeu? Sí, sí, sí. Ok. Pues le pregunté que si nos contar un poco sobre los proyectos que está trabajando ahora, qué planes tiene a futuro. Entonces dice que este año está pensando mucho a dónde llevar su trabajo. Ella al principio, cuando empezó con los tintes, pensó que iba a ser una hacienda, o sea, que se iba a dedicar a hacer una hacienda, pero después entendió que su trabajo no era ser una hacienda, sino era más bien ser una escuela, ¿no? Lo entendió esto al final del 2018. Y porque el tamaño de su plantación realmente es pequeño, es como del tamaño de su brazo, entonces no puede conseguir plantar mucho con esto. Entonces, el año pasado otra vez empezó a pensar a dónde quiere llevar su trabajo. Y bueno, para ello es importante mostrarle a las personas que pueden vivir como de forma pequeña, ¿no? En varias instancias, o sea, que pueden plantar con lo que su cuerpo les da, que es posible vivir una vida simple en una casa pequeña, con pocas cosas, poca ropa. Y bueno, mostrarle esa posibilidad a las personas, eso también como que cura. Y bueno, iba en contra de todo lo que es el fast fashion y toda la vida rápida. Entonces es eso de no ser consumidores, sino que porque las personas de pronto ya no son personas, sino se vuelven como consumidores que solo compran. Y estos últimos 2 años ella se ha enfocado en esto. Y este es el camino que quiere seguir ahora, ¿no? Ella ya no quiere como seguir planes, sino más bien como trabajar dentro de ella, porque, por ejemplo, a veces planeas cosas, por ejemplo, no sé, planeas
un viaje a México, a venir a visitar a Rocío a México con los tintes y al final tal vez se cancele el vuelo o pasa cualquier cosa y no pasa y te pones triste. Entonces es mejor como vivir la vida como un todo sin hacer planes y porque los humanos tendemos mucho como a hacer planes, ¿no? Y a veces más bien es la vida la que hace planes para nosotros. Y ahora sí, la última pregunta es si tienes algún mensaje que darle a otros, pues, pintoreros, artistas, diseñadores, personas que quieren seguir sus pasiones y sueños. Acredito que a grande lição que eu aprendi, eu ouvi e estou aprendendo, eu não acho que eu já aprendi, mas que estou aprendendo, é que ouvir, ouvir a nossa própria intuição e o nosso sentir. Porque se você passa a racionalizar, a pensar com a cabeça e não com o coração, às vezes alguma ideia não faz sentido nenhum. Porém, se você ouve o seu próprio coração e o seu sentir e cria a partir disso, seja pintar uma tela, seja começar a plantar índigo ou tingir com plantas e sente que isso é importante para você, mas se você começa a pensar muito com a cabeça, às vezes não faz sentido nenhum. Mas se você ouve o seu próprio sentir, o seu coração, você percebe que você está no caminho certo. Então, a minha mensagem é que para que cada um ouça o seu próprio sentir, que seguir o caminho do coração. E até disse outro dia no Instagram que nós precisamos seguir o caminho do coração no ritmo da terra. Porque seguir el camino del corazón y qué otra cosa? No ritmo, no tempo da terra. Al tiempo de la tierra. Sim. Porque as plantas, os vegetais, têm um ciclo rápido. Porém, os minerais, a terra, tem um ciclo muito lento. Para que exista um grão de areia, um grão de terra, milhares de anos precisam se passar para aquilo virar um grão de areia. Milhares. Então, se nós humanos conseguimos ligar, ativar o nosso viver no tempo dos minerais, no tempo da terra, nós, por exemplo, não estaríamos com todos os problemas ambientais que nós temos hoje. Então, essa é a minha mensagem, que a gente consiga, enquanto humanos, ativar o nosso coração e as nossas ações no mundo no ritmo da Terra. Yo le pregunté qué mensaje le daría a otros tintoreros, tejedores o diseñadores que quieren como seguir sus sueños. Y ella dice que ella aprendió y sigue aprendiendo, o sea, sigue haciéndolo, a seguir su propia intuición y sentir, sin racionalizar, sino a pensar más bien con el corazón y abrir el corazón y sentir y crear a través de eso. Entonces es como pintar una tela, sembrar índigo, teñir, o sea, sin pensar mucho con la cabeza porque así no funciona. Cada uno sentir su propio sentir, seguir su corazón, ya que en Instagram le dio algo que hay que seguir el camino del corazón como al tiempo de porque las plantas, los rápidos, los minerales y la tierra tienen más bien ciclos lentos y entonces, por ejemplo, para que exista un grano de arena, a veces se necesitan 1000 para que exista y si los humanos conseguimos vivir el tiempo de los minerales, no tendríamos todos nuestros
problemas que tenemos actualmente, ¿no? Es más como llegar al mundo y sentir el mundo con el corazón. Esto es como súper. Entonces, bueno, esta fue como nuestra última pregunta. Muchísimas gracias, Kiri, por haber estado hoy con nosotros. Me encantó conocerte, toda tu filosofía y tu mundo. Obrigada, querida. Fiquei muito, muito, muito feliz. Acho que, acredito que foi uma grande oportunidade para fazer uma nova amiga Sí. e que a barreira linguística não foi um problema. Fiquei muito feliz que conseguimos ter essa conexão, mesmo você me falando em espanhol e eu respondendo em português. Fiquei muito feliz que nós duas acreditamos que íamos conseguir e sempre que precisar eu estou aqui e vamos tentar nos conhecer pessoalmente. Sí, claro, muchísimas gracias, Kiri. A mí también me encantó conocerte y sigo muy impresionada de que logramos entendernos. Creo, creo que también como el lenguaje del corazón, Sim, pero creo que lo logramos de alguna forma. sim. Y bueno, nada más te leo un poquito aquí. Dea Jun dice: esto resuena muchísimo con todo lo que creo. Muchas gracias por ponerlo en palabras. Gracias, Rocío, por organizar esto, y Kiri por tus palabras y experiencias muy valiosas. Entonces, Obrigada, obrigada. muchas gracias por escucharnos. Recuerden que estas son una serie de entrevistas que hago una vez al mes. Entonces ya hay bastantitas que pueden ver en mi canal de YouTube, también Sicuria Alquimia. Entonces, muchas gracias, Kiri. Y bueno, espero que sigamos en contacto. Beijos. Tchau, tchau. Bye.